Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar como é que a gente faz uma conexão simples com equipamentos de rede, né, com a ideia de fazer algumas automações e tal. Então, nesse caso aqui, eu tenho um laboratório montado no GNS3, um servidor Linux para poder rodar os códigos e eu estou fazendo a edição dos códigos no meu computador Windows mesmo, usando VS Code. Então o laboratório aqui está muito simples, eu só configurei o roteador aqui para poder ter acesso à internet, acesso com o meu servidor Linux e também com o meu computador. Aqui tem um switch sem nenhuma configuração e a comunicação de IP entre esses dois caras, né? Ele faz o roteamento para eu poder conversar com ele através do meu computador. Então, para poder começar a criar esse código aqui, ele já está. Deixa eu colocar aqui no formato de Linux. Então a primeira linha aqui para poder executar esse código no servidor no caso, como eu estou executando ele aqui, eu vou passar essa primeira linha para poder designar um interpretador, para que eu possa dar um ponto e barra, conexão por exemplo, ele rode sem eu precisar escrever Python 3 e o nome do código. Então, user bin Python 3. Nesse caso aqui, essa primeira linha aqui chama shebang. Ela é interpretada especialmente pelo shell para poder justamente falar para ele quem é que vai seguir rodando esse código. Daí no caso vai ser o Python. Então aqui na segunda linha é uma outra linha especial. E para poder designar o shebang, né, hash exclamação e o caminho do interpretador. Essa segunda linha aqui ela também é especial. Ela vai seguir esse formato aqui. Hash, underline, asterisco, underline, coding, dois pontos, qual que é a codificação que você vai usar no Python aqui, e underline, asterisco, underline. Isso aqui significa, porque para poder trabalhar com essa comunicação via telnet ali com os roteadores, toda hora a gente vai precisar encodar e decodar os dados, né? Porque os roteadores trabalham no formato de byte. Então, para poder inserir um dado neles, não os roteadores, mas a biblioteca de telnet do Python. Mas então, para poder inserir os dados nele, eles precisam estar encodados em byte e para poder eu receber e tratar, eles vão estar decodados, entendeu? Então, para eu não ter que ficar falando toda hora encode o TF8 e decode o TF8, eu já coloco aqui, já poupo uma boa quantidade de escrita. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser import telnetlib, que é a biblioteca do Python para poder trabalhar, né, com essas conexões telnet. E aqui eu vou criar um formato que eu uso. É padrão esse formato que eu uso para poder escrever os meus códigos, mas eles não precisam necessariamente seguir esse formato. Então eu coloco, ele vai chamar uma classe, né? Na hora que ele inicializar, vai chamar uma classe, que vai ser a classe main. E essa classe vai ter esse inicializador aqui. E a partir dele eu vou fazer todas as ações que eu precisar. Para poder organizar também para os códigos futuros, onde eu vou colocar multiprocessamento e fazer algumas outras coisas, eu já vou deixar todas as partes que vão trabalhar ali com essa conexão do telnet numa classe separada. Então, conexão, por exemplo, pode ser esse nome. E aqui é a mesma coisa. Essa definite é a classe que vai rodar automaticamente no momento que você inicializar tanto a classe conexão quanto a classe main, enfim. Esse nome reservado aqui, init, ele justamente significa que vai ser a inicialização da classe. Então aqui vai ter nada por enquanto. Bom, então para poder organizar esses dados aqui, como eu tenho dois equipamentos, eu também já vou usar um formato um pouquinho mais estruturado. Então vou colocar ele dentro de uma variável no formato de dicionário, que é mais fácil de trabalhar com key e value, né? Que aí eu vou pegar uma referência da key e vou pegar o value. Eu vou demonstrar aqui, vai ficar mais fácil. Também é mais fácil de trabalhar com JSON, que é algo que eu vou abordar mais na frente. Então, o formato aqui vai ser IP. Aí no caso aqui vai ser key e value, né? IP 2.1.1.1. Eu não comentei, mas o IP
R1 é 10.1.1 e da R2 é 10.1.1.3. Então aqui, usuário é usuário 1, né? Usuário 1 que eu configurei. E a senha, senha 1. Isso para esse equipamento aqui, esse primeiro equipamento. Então ali, o segundo equipamento muda usuário e senha, só para poder ficar claro que eles estão sendo diferentes. Então vai ser senha 2 e usuário 2 e o equipamento vai ser de IP3. Então beleza, eles já estão nesse formato aqui, porque na hora que eu for usar o multiprocessamento, esse formato, a construção nesse formato assim já me facilita muito para poder não ter que fazer muitas adaptações na hora que for chamar o multiprocessamento para rodar eles em paralelo. Então nesse caso aqui eu só vou mostrar a construção normal. Então aqui eu já vou chamar a classe, né? Então eu já vou rodar aqui um equipamentos e eu vou rodar e eu vou chamar essa classe de conexão aqui só para poder ver se está tudo certo. Então conexão equipamento e como é um for, né, ele vai rodar esse cara, esse bloco aqui, aí depois vírgula, esse bloco aqui. Então a gente vai receber esse dado chamado como dado e vai pegar ele e eu vou inicializar as variáveis que são IP, usuário e senha. O self, né, no caso aqui do Python, vai ser para eu poder andar com essa variável, né, poder utilizar essa variável em qualquer lugar de dentro da classe, para que eu não tenha que ficar dando return, enfim, ficar mais fácil para trabalhar com elas. Numa classe pequena assim é tranquilo, mas em classes maiores acaba que pode ficar mais confuso. Então vai depender do projeto que você está criando. Self IP igual a dado. Aí para poder buscar um dado dentro do dicionário eu só passo aqui. Né, como ele está entrando com esse cara aqui, aqui vai ser o IP e aqui vai estar me retornando esse valor aqui. IP. Fazer a mesma coisa para o usuário e senha. Usuário. Senha. Beleza. Então só para garantir que deu certo, eu vou, na hora que ele chamar aqui, né, conexão, eu só vou dar um print aqui. E o que deve me aparecer aqui é o IP dos dois em sequência. Então beleza, tá lá. O 1 e o 3. Então aí tranquilo. Tá rodando a classe, beleza. Tá inicializando ela. Então agora eu vou criar aqui. Eu vou fazer primeiro, eu vou criar um vetor que vai conter os objetos. Cada chamada dessa aqui, eu vou colocar ela dentro do vetor. Então, por exemplo, essa primeira chamada vai ser a posição 0 do vetor, a segunda chamada a posição 1 do vetor. Para quê? Para que eu possa trabalhar com elas separadamente, mas inicializar elas ao mesmo tempo no multiprocessamento, quando eu for fazer isso mais para frente. Aqui é só para poder manter a estrutura um pouco mais organizada. Então, vetor underline objeto igual ao vetor. E aqui vetor ponto append. Então eu vou fazer essa chamada aqui. Aí vai ficar mais claro ali quando eu executar. No caso, então ele chamou. E aí eu quero fazer o seguinte, eu vou criar uma outra classe aqui só para poder dar um print. Start underline com. Então aqui vai ficar mais claro, ó, por exemplo, como eu criei essa outra função aqui, eu inicializei a classe, beleza? E ela está aqui dentro de cada posição do array. Então eu posso chamar, como ela já foi inicializada aqui, agora eu posso chamar ela com a posição que ela foi inicializada. Então vai ser isso aqui, ó. Na posição 0,
Aí eu vou dar o Start Connection. Então na posição 0 ele tem que me mostrar o IP 1. O usuário dessa conexão aqui, né? Usuário 1. E se eu quiser dar a próxima, usuário 2. E aí eu posso trabalhar delas de uma forma mais fácil, entendeu? Então beleza, já está funcionando isso aqui, está tudo tranquilo. Agora eu vou começar a fazer a conexão com os roteadores, usando a biblioteca de Telnet. Então vai ser aqui. Então aqui eu inicializo, né? Coloquei esse objeto da biblioteca dentro desse cara aqui, TN, e ele vai poder usar todas as funções. A ideia é a mesma que eu acabei de fazer aqui com esse vetor, né? Assim, não tem um vetor, mas a ideia é a mesma. Eu inicializei o objeto, coloquei essa classe telnetlib aqui, dentro desse cara, e aí a partir dela eu consigo fazer as movimentações sem perder as referências. Então, self.tn, open. Só corrigindo aqui. Telnet. Essa aqui que é a função para poder inicializar, né? Então, telnetlib é a biblioteca e telnet é a classe lá que vai fazer essas operações. Então, tn.open. Por isso que aqui não tinha aparecido o open para mim antes. Então, beleza, tn.open. Aí aqui eu vou colocar o IP. Aí eu posso colocar o IP. Aí aqui ele também me dá a opção de eu colocar a porta e o timeout. Eu vou colocar aqui só para exemplo, mas você não precisa colocar. Ele automaticamente vai colocar 23 e ele tem um timeout padrão. Então 23, eu vou colocar o timeout aqui de 100. Então beleza. Então o telnet aqui, você pode trabalhar ele com basicamente duas formas. Você pode colocar integralmente, então você vai, vamos supor, você executa comando. Daí você dá um tempo, por exemplo, dá um sleep 10 segundos, e depois de 10 segundos você executa mais comandos. Mas, por exemplo, se você quiser esperar que algum dado apareça na tela ou que algum dado seja exibido, depois que você executa algum comando, por exemplo, você pode usar a função dele de esperar com que esse dado apareça. Ela é muito útil, é dessa forma que eu vou usar aqui. Então, para poder fazer essa espera, né, primeiro eu tenho que pensar aqui numa ideia de quais são os padrões, né? Então, eu, por exemplo, a primeira coisa que eu faço, ponto 1.1, eu acesso o cara. Então, beleza, acessei aqui. Qual que é o padrão aqui que eu tenho para poder trabalhar? No caso, ele está esperando que eu dê alguma informação e ele parou nesse cara aqui, username. Então, eu posso colocar aqui username, que ele vai esperar até que isso chegue e ele vai executar alguma coisa. Então, aqui seria usuário 1. E aí ele vai mandar password e eu vou colocar aqui senha 1. E ele vai logar. Então, beleza. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Para eu poder esperar, é o reach until. Ou seja, leia até. Aí, como eu falei, aquela questão dos bytes, eu tenho duas formas de passar o dado. Eu posso colocar B e aqui eu vou colocar só 2 pontos para não escrever o username inteiro. Ou eu posso, por exemplo, para essa aqui, colocar ponto encode. Dá na mesma. Eu vou fazer isso aqui com ponto encode e o próximo eu faço com B. E aí eu vou enviar um comando. Qual comando? O usuário. Então aqui self.tn. Para poder enviar um comando é o write. Então, e aqui é um detalhe muito importante. Você sempre precisa dar o enter. Nos momentos que obviamente você escreveria um enter no seu teclado. Então aqui eu vou colocar self.usuário mais _n, que é o que representa o enter. Ele vai enviar o usuário. A gente repete aqui o mesmo processo para passar a senha. E aqui eu vou colocar o B lá só para demonstrar que está na mesma. Beleza, aí nesse momento aqui eu já passei o usuário e senha. Qual que é o meu próximo padrão? Onde é que eu quero estar para poder executar novos comandos, né? Lembrando que, tipo assim, essa conexão aqui está muito rápida também porque está no meu computador direto, está virtualizado, mas no cenário real pode ser que o equipamento
esteja com alguma lentidão no acesso, pode ser que ele está com processamento alto e vai travar mais para poder entrar. Então, confiar em tempo é sempre algo mais complicado. Então, você tem que sempre entender quais são os padrões dos acessos. Por isso que eu não coloquei nada relacionado a tempo aqui. Então, beleza. Agora que eu sei aqui que eu tenho que esperar esse R1, né? Se eu colocar o R1, aí no R2 não vai funcionar. Então, uma coisa que sempre vai aparecer vai ser o hash. Então, eu posso fazer a mesma coisa. Posso aguardar um hash para poder executar algum comando. No caso aqui eu não vou executar nenhum outro comando, porque a ideia é apresentar só o estabelecimento da conexão, né? Então eu vou colocar aqui, ó, saída, colocar esse texto que ele pegou até, né, por exemplo, o último texto que ele leu foi até o 2 pontos. Então foi depois do usuário até 2 pontos. Beleza, morreu aqui. Aí ele executou um comando. Aí apareceu tudo isso aqui e ele leu até isso aqui. Então o que vai aparecer para mim é justamente essa parte do banner e do hostname e do hash, que vai estar aqui dentro de saída. Vai estar em formato de byte também. Então se eu quiser ler esse dado de uma forma mais interessante aqui no prompt do servidor, eu vou ter que fazer o decode. Ou então, se eu quiser trabalhar com esse dado aí, com qualquer outra coisa. Então, eu posso colocar o ponto decode aqui direto, que ele já vai decodar, né, já vai fazer essa conversão para mim. E print saída. No caso aqui ele só fez a inicialização, né, então não vai rodar nada. Vou dar um exit aqui. Daí eu vou fazer só um for no vetor de objetos. E aí aqui o J agora contém essa classe de conexão. Então vou colocar j.startCon. Ele já deu até lá para mim. Como eu já inicializei os dados aqui, é só dar o startCon. Então teoricamente agora ele tem que inicializar esses dados e vai rodar um por um, vai acessar o equipamento e vai me dar esse banner junto com o hostname. Então vamos ver se vai dar certo. Deu alguma coisa errada. Beleza, foi até bom dar isso aqui que eu tinha esquecido de falar. Eu não dei o encode. E aí justamente quando eu não trabalhar com o encode, se eu não encodar os dados, vai dar exatamente esse tipo de erro aqui. Então aqui ponto encode. E aqui também. E agora deve rodar. Beleza, aí rodou de boa. Então ele pegou aqui o R1, entrou nesse equipamento e o R2 também entrou nesse equipamento. Então, no caso, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu GitHub, né? No caso, com esse projeto aqui inicialmente. Enfim, não sei que momento você vai estar vendo esse vídeo, mas pode ser que tenham mais projetos lá. Então, se quiser dar um clone nesse cara aqui para poder pegar o código na mão e ver como é que está funcionando e tal, e fazer os testes, é só ir lá no GitHub e baixar o código. Então é isso, até mais.